todos, começando aqui mais um OregonCast, onde nasce o capital inteligente. Hoje a gente tem aqui uma visita muito ilustre, né? Nosso cliente e parceiro, Ramiro, da Arcano Seguros. Perfeito. Pessoal, bom dia, obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui, né? Uma honra e um privilégio trazer um pouco da minha atuação e levar um conteúdo de qualidade para mais pessoas, ainda mais de um assunto que ainda é muito tabu no Brasil, né? Que é o mercado de seguros. Sim, com certeza. E já entrando no assunto aqui, sem muitas delongas, conta um pouquinho do Ramiro, tanto empresarial quanto pessoa física ali. Como é que é o Ramiro no dia a dia? Como é que é a rotina do Ramiro, né? Maravilha. Tiago, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, tanto é que todos os dias eu acordo ali 4h30 da manhã, faço as minhas atividades. Acorda mesmo, tá, gente? Acordo mesmo. A gente que segue aí na rede social acorda mesmo. Pode mandar mensagem que eu vou responder. E assim, eu sou muito voltado para a família. Então eu sempre tive esse foco na questão da proteção, né? Que eu acredito muito nesse papel e, de fato, prover. Então a gente conseguia ali levar o que tem de melhor para dentro de casa. Porque não adianta nada você ser uma pessoa muito boa para fora e dentro de casa você ser uma pessoa omissa, né? Isso não passa de uma encenação. Então, o primeiro compromisso é sempre com a família e, naturalmente, por ter isso no cerne, eu penso muito na preocupação com o próximo. Então, como que através do meu trabalho eu consigo apoiar essa pessoa, essa empresa, para que ela consiga levar proteção também para os seus? Isso é que você está falando, Ramiro? Tem sempre uma frase que você fala quando você vai atender a gente que me chama muita atenção, né? Que principalmente o empresário, ele tá a um grande episódio de fechar o seu negócio. Exatamente. Como que é a frase exata? Isso eu vi na prática, né, com N casos, que é o seguinte: todo empresário tá a um acontecimento de fechar as portas. Olha aí. Então, muitas vezes o empresário ali constrói ao longo de uma vida 30, 40 anos de trabalho e muitas vezes por causa de um evento pode ruir tudo. Então é exatamente com essa preocupação que é o trabalho hoje que eu realizo, que é de fato levar uma consultoria e, igual eu sempre falo, o foco principal, perpetuar negócios. O que eu consigo fazer através do meu trabalho que quando tudo parecer perdido na sua atividade, eu consiga com que a seguradora entregue um cheque. A seguradora te traga ali um respiro, um fôlego financeiro para que você continue a sua operação. E isso tem a ver com a família que você estava falando? A questão de prover a segurança em casa também? Com certeza. Esse é um dos pilares aí do... É um pilar inegociável. Muito antes de eu conhecer ali a minha esposa, eu já tinha essa preocupação porque eu sempre cuidei ali da minha mãe, né? O meu pai faleceu, eu tinha 15 anos de idade, então foi um momento muito, muito difícil na nossa vida. O meu irmão era mais velho, minha irmã também. Então eles tomaram frente para cuidar de mim, que era mais novo, e da minha mãe, que minha mãe viveu 100% do tempo para a família. E fazendo uma correlação com o trabalho, né? E até onde eu enxergo o propósito de fato, se o meu pai lá no passado tivesse sido abordado e tivesse feito ali a apólice adequada, a nossa vida teria sido um pouco mais fácil. Olha, porque já teve a perda, né? Exato. E além da perda, você tem que sofrer com a ausência do recurso, né? Que muitas vezes vem daquela pessoa, né? Ele, o provedor. Lar, né? E assim, não tenha dúvidas, é lógico que a perda, ela é um momento muito crítico, uma morte. Só que a morte financeira ela é muito dolorosa. Por quê? Com o passar do tempo, a perda doente, ela vai ficando do dia a dia. Você lembra, sente saudades, mas é algo que vai passar. Agora, a morte financeira é algo que você vai passar ali por muito tempo. Muito, muito tempo. Então, com base nisso que eu vivi, eu tenho a plena convicção que uma apólice adequada salva gerações. Sim, com certeza. E é muito doido isso, né? Porque a partir do momento que houve uma morte financeira, isso pode determinar o futuro daquela família para uma realidade completamente diferente da que existia antes, né? Porque se às vezes não tem financeiro,
não sei quantos anos você tinha, você é 15 anos. 15 anos. Eu fiz 15 numa sexta, meu pai faleceu no sábado. Nossa, marcante. Pesado, então. hein? E aí, muitas vezes tem que mudar de escola, tem que, às vezes, mudar de casa, recomeçar num outro lugar, uma vida nova, né? E pior do que a vida anterior, né? Primeiro pela dor e segundo por conta de tudo que você teve que talvez abrir mão por conta dessa transição, né? Descontinuar sonhos. Exato. E tudo isso pode ser prevenido, né? Pode ser mitigado com uma apólice adequada. Forte. Então, por isso que eu acredito muito no propósito, de fato, ali, de uma apólice. Ramiro é nosso consultor de seguros lá na Mapea, né? Ele que está fazendo para mim um levantamento de todas as apólices que eu já tinha e agora trazendo as novas apólices. E é muito interessante esse trabalho, porque é um trabalho que traz paz. Você sabe que, pô, beleza, vou fazer um investimento financeiro numa apólice, mas essa apólice ela vai me resguardar. Eu sei que meu negócio não vai ruir, porque todo empresário tem essa possibilidade, né? Sim. E a gente, pessoa física, muitas vezes não pensa nisso, né? A gente tem o péssimo hábito de colocar o despertador hoje e deitar para dormir achando que amanhã ele vai tocar, mas pode ser que não toque. Verdade. A gente não sabe, né, Ramiro? Não, eu até costumo dizer que a morte não é e se. A morte é quando. Uhum. É só uma questão de tempo. Nossa única certeza. Tem duas certezas. A primeira é a morte, a segunda é que você vai pagar imposto. Então, assim, quando acontecer, como que vai ser o dia seguinte? Eu já vou ter feito ali essa proteção para que minha família consiga seguir ali de forma um pouco mais confortável por esse momento difícil, ou não? A minha família vai ficar totalmente desamparada. Sim. Porque tem uma série de consequências quando ocorre ali de fato a morte. Então, se você tem patrimônio, vai entrar em inventário, a família tem que ter liquidez. Não tem liquidez, vai ter que desfazer de bens ali, muitas vezes vendendo abaixo do valor de mercado, e todo mundo conhece alguém que passou isso. Tem que ter dinheiro em caixa, senão não faz a operação acontecer. E além de ter que ter dinheiro em caixa, o beneficiário tem que ter o dinheiro em caixa. Porque se tiver na conta de quem morreu, bloqueia. É doido, né, cara? A gente teve, eu tive um cliente já há poucos dias, não vou citar nome aqui, mas ele perdeu a mãe, e a mãe sempre foi uma grande geradora ali de riquezas, né? Comprou vários imóveis e tal. Tem imóveis aqui em Pouso Alegre, enfim, em Curitiba, e ele nos procurou, falou, cara, eu tenho um patrimônio gigantesco, mas não tenho acesso porque eu não tenho dinheiro para fazer ali, para arrumar a documentação e tal, me ajuda. E ele falou assim, cara, o que você pode me auxiliar? Eu falei assim, cara, nossa, se você tivesse feito um consórcio aí, né, talvez eu já poderia te auxiliar, né, nessa questão aí. Mas bateu muito forte em mim, falei, cara, me fez pensar, falei, o que é um seguro ali, né? Às vezes pequeno que seja, né? E falando nisso... Aí, desculpa te cortar, nesse momento surge muito oportunista, né? Com certeza. O cara que vai lá, às vezes até mesmo pode surgir da parte de algum profissional que está envolvido nesse trâmite de desenvolver ali o inventário e tudo mais. Então, eu vou fazer o inventário, mas essa propriedade aqui, ela vai entrar como custo da operação. E uma propriedade que vale 10 vezes o que o cara coloca na negociação. Sim. Então, já ouvi muitos casos assim. A transferência de bens, quando não feita de forma estruturada, e entenda, a forma estruturada é sempre antes do problema. Exato. É sempre de forma prévia. Vai significar uma grande dilapidação do patrimônio. Uhum. Não tem como. Vai perder ali 20%, 30%, 40% do valor que se tem. É muita coisa. Em média, 20%, 25%. Uhum. Se seguir ali o fluxo normal do inventário. Ou seja, se a pessoa não pensou em vida no inventário dela, quando ela se for até 30%, 40% do patrimônio dela pode diminuir. Principalmente considerando esse ponto que você falou, dos oportunistas. Então, por exemplo, a pessoa tem um imóvel ali que vale $500 mil e chega um oportunista que tem o dinheiro e fala, olha, a gente faz um contrato de gaveta aqui, eu te dou os 200 mil que você precisa. Isso. Sim. Só que aí, qual que foi a perda de patrimônio? De 500 mil vai receber 200. Exato. E a pessoa precisa da liquidez. E isso consegue ser sanado através de uma apólice. Por quê? A apólice, ela entra livre e desembaraçada na conta do beneficiário. O beneficiário é livre também. A pessoa, o titular da apólice pode escolher qualquer pessoa.
Eu até costumo brincar, né, que se a pessoa gostar ali do atendimento do corretor, ela pode colocar 10% para o corretor. Então é livre, não tem que ter ali uma determinação, nada. Eu posso colocar qualquer pessoa como beneficiário. Olha que legal. A apólice, ela não entra em inventário, ela não pode ser alienada e ela é empenhorável. Então é um dinheiro líquido e certo. Para quê? Para que essa pessoa tenha ali uma vida de ostentação dali para frente? Não. Mas para que ela tenha a condição de acessar o patrimônio que essa pessoa que deixou de fazer parte deste plano construiu ao longo de uma vida. Uhum. Então, é a alternativa mais econômica. E você conseguir trazer o acesso para esse herdeiro, que é o caso que você trouxe, né? Ele não estaria desesperado agora procurando uma solução. Olha aí pra você ver. E assim, já no mesmo raciocínio. Vamos lá, uma dúvida minha. Imagina, a pessoa tem um patrimônio de 1 milhão, certo? Tem lá 2 casinhas, vamos dizer. E hoje, o que ficaria um seguro em cima de um valor de 1 milhão? Eu consigo te dar uma projeção, né? Porque entra ali algumas variáveis nesse cálculo, mas do que a gente consideraria de valor em risco, que teria que contratar nessa apólice para conseguir fazer essa transferência de bens. Se o valor em risco é 1 milhão, que é o patrimônio dele, o que a gente leva em consideração? O custos de advogado, honorário advocatício nesse inventário, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes, cada estado tem uma alíquota, em Minas é 5%, e o ITBI, porque é imóvel. Uhum. Teve uma alteração recente na legislação que rege essa regra, que antigamente era o imposto incidia em cima do valor declarado. Então, muitas vezes, esse provedor, ele comprou esse imóvel na década de 90 e ele está lá no imposto de renda por 15 mil reais. E hoje não. Hoje o imposto incide em cima do valor de mercado. Eita. É feita uma avaliação, então. É feita uma avaliação. Olha. E não consegue escapar. Então, a análise que a gente faz é isso. O que é necessário de capital para que esse herdeiro tenha acesso ao patrimônio? Pra você ver como é que é diferente da gente simplesmente vender uma tabelinha ali. Sim, pronta, não é né? só um preço. Tem várias coisinhas. É sob medida. Outro ponto. Desculpa te Claro. cortar. Esse é o ponto que virou a chave para mim nas conversas com o Ramiro. Porque todos os seguros que a gente faz para a empresa, o pessoal vem com umas fórmulas meio prontas, sabe? Ah, como é que é tal coisa? Como é que é isso, aquilo? Não, isso aí é X. E aí, conversando com o Ramiro, ele falou, cara, mas depende. Sempre tem uma vírgula, sempre tem um porquê. E então, todas as apólices que a gente faz de seguro, elas são sob medida. Isso foi um aprendizado que eu tive com o Ramiro. E me preocupou muito, porque eu falei, eu já investi um tanto em apólice lá na MAP para garantir a continuidade do negócio. Será que tá certo? E eu posso estar perdão a palavra, eu posso estar com a bunda de fora da janela, né? Exatamente, sem saber. Então, muitas vezes, contratando um consultor que não tá fazendo um trabalho tão personalizado quanto que o Ramiro faz, e você tá investindo em algo que não garante sua segurança. Isso é muito complicado. Então, aí eu falei pra ele, cara, gostei da conversa, a próxima conversa agora vai ser lá na MAP, eu vou juntar todo mundo na sala e você vai olhar todas as minhas apólices. E foi muito legal, agradeço, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E foi muito rica a conversa. Foi demais, todo mundo aprendeu na conversa. Então tinha o jurídico, tinha quem controla ali o financeiro, né? O RH, o pessoal da operação, né? O pessoal da operação que lida com os veículos e tudo mais, todo mundo lá pra gente fazer uma análise de risco, né? Quais são os riscos que a empresa tem hoje e como a gente pode sanar esses riscos ou diminuir esses riscos, Perfeito. Né? Então foi muito rica a conversa. Recomendo, deixa seu Instagram nesse momento aqui, Ramiro. Se alguém quiser pode fazer me seguir, essa pesquisa aí. E pode mandar as apólices, eu faço essa análise. Para mim é um prazer. Inclusive, o foco do nosso escritório não é vender a qualquer custo. Tanto é que eu faço uma análise da apólice que já se tem. Falo, cara, sua apólice está adequada, não precisa mexer. Porque é muito comum nesse mercado, a pessoa fala assim, não, sua apólice está terrível, cancela isso, faz aqui. Só para trazer. Então, não faz parte do meu modelo de atuação. É que você atua no longo prazo, né, Ramiro? Sim. Você não quer vender a qualquer custo, você quer o cara por 20, 30 anos do seu lado. E você está totalmente correto, é a melhor estratégia. Isso é uma construção, né? Exato. Porque você vender mal e o cliente perceber isso, você vende só uma vez. Só uma. Eu sempre tenho uma frase, você quer vender uma vez só ou você quer que eu te indique? Exatamente. Né?
E outra, no mercado de seguros, é estritamente confiança. Então, a partir do momento que você perde confiança, você perdeu o cliente. Exato. E o cliente satisfeito, ele te indica para 3, 4. Hoje nós estamos te indicando para um pouquinho mais aqui. Isso é muito bom. E o cliente detrator, né, que é o cliente insatisfeito, ele reclama para mais de 10. Mais de 10. Então, o meu Instagram é ramiro.seguro. E lá eu sempre compartilho aí essas experiências do dia a dia. E você comentou aí do caso da Mapeia, né? Semana passada eu estava em um cliente, empresa, e a apólice dele empresarial, valor em risco de 1 milhão. A primeira pergunta que eu faço, como que chegou nesse valor? Não sei, é a corretora que mandou. Nossa! É sempre assim. Aí a segunda pergunta que eu faço, qual que é a área construída aqui hoje da sua planta? 2.000 metros. Qual que é o valor em estoque? 5 milhões. Qual que é o valor em máquina? 4 milhões. Então, fazendo uma conta simples ali, ele tem pelo menos 12 milhões de risco. Continha de padaria. Vamos arredondar, vamos supor que seja 10 milhões. E ele contratou apenas. 10%. 10% do valor. E as pessoas, na hora que olham ali a apólice de forma fria, pensam o quê? Se tudo ruir, se tudo der ruim... 1 milhão eu recebo. Eu recebo 1 milhão. Só que não é assim. Só que não. Uma das primeiras regras da condição geral é a cláusula de rateio. Que é o quê? Se o risco vale 10 milhões e o empresário omitiu e contratou apenas 10%, ele participa do prejuízo. Nossa. Então, do 1 milhão, tem uma fórmula que chama Ross-Heideck, mas mais ou menos. Do 1 milhão ele vai receber um pouco menos de 100 mil reais. Olha. Aí, o que é a minha pergunta depois, né? Na verdade, a minha afirmação. Hoje você paga o seguro para ter assistência. Você tem o chaveiro, você tem o vidraceiro, você tem o encanador. Porque se de fato você precisar, você não tem cobertura. E aí vem a surpresa. E isso é muito comum. Muito, muito comum. E é muito, muito complicada essa situação. Recentemente, na rua do meu galpão, né, teve uma tempestade aqui em Pouso Alegre, uma chuva muito forte. E o galpão de uma transportadora, não vou falar o nome aqui para não expor a marca, mas... Uma grande transportadora. Uma grande transportadora, exato, que tem operações aí nível nacional, né? Sim. Uma grande transportadora teve o galpão deles veio abaixo com a chuva. Era tanta água que o galpão deles, o telhado abriu, molhou todas as mercadorias. Cara, eu tremi na base. Falei, agora eu preciso contratar uma pólice do dobro do valor. Não sei quanto que tá aí, mas tem que cobrir tudo. E a gente foi lá e fez como chama quando a gente aumenta? Um endosso, né? Um endosso, né? A gente fez um endosso de cobertura por vendaval, que é uma coisa que quando você contrata o seguro tá sol, não tá chovendo. Na maior parte do tempo tá sol, tá bonito. Você fala, não preciso desse negócio aí, não. Vendaval? Não, aqui não dá vendaval, não. Cara, deu um vendaval e derrubou o galpão do vizinho. Aí eu falei, epa, vou aumentar meu Melhor você aprender com o erro dos outros que com o erro seu. Sempre é bem mais barato você aprender com o do outro. E nesse evento aí eu fiz para uma transportadora dessa mesma rua também, que ficou preocupada. Tem que ficar. Naturalmente, na sua operação, tem um risco ali, além de todos, né? Sim. Que você é responsável pela mercadoria de um terceiro. Exato. Então não tenha dúvida, você vai ser acionado a indenizá-lo. Por isso que tem que ter uma pólice segura, né? Exato. Porque e o que o empresário não pensa? Na realidade, ele percebe isso na prática. Quando há um evento dessa proporção, ou um incêndio, a primeira coisa que vai acabar da vida dele é a linha de crédito. Por quê? A operação dele parou. Parou. Ele não tem operação. Se ele não tem operação, como é que ele vai pegar a linha de crédito? E aí é o começo do fim. Porque o que ele tem de patrimônio, ele vai tentar dilapidar para reconstruir um negócio que é aonde gera renda, e nisso aí ele pode se perder. Então, a primeira coisa é ter ali uma consultoria de fato que entenda ali dos riscos e particularidades de cada negócio para trazer essa proteção. Uhum. Porque muitas vezes o empresário fica ali, mas eu tenho uma linha de crédito lá no banco, se der ruim eu pego. Só que se der ruim... O banco fecha. É o primeiro É o primeiro a fechar as portas. Ninguém quer tomar prejuízo. Quando tá tudo bonitinho, né? Tapinha nas costas, liga toda semana. Né? Agora... Me ajuda, eu preciso bater a meta de seguro. Tava olhando aqui, tem uma linha do Pronamp aprovada para você. Todo mundo já ouviu essa ligação. Todo mundo. Empresário, né? E Ramiro, continuando já nesse assunto aqui, como é que a Arcano surgiu? Tendo em vista de tudo isso que você tá falando aqui para mim, qual que foi o seu... Maravilha. Divisor de águas. Fazendo contando desde o início, né? Minha primeira profissão foi como frentista.
Então, mesmo? Olha que legal. logo depois que meu pai faleceu, né, tinha que Se virar, irmão. tinha que me virar. E aí eu percebi que aquilo não seria para mim. Aquilo definitivamente não seria o que eu levaria por toda a vida. E eu comecei a buscar alternativas. Então, eu entrei na faculdade de administração, sempre trabalhando. Sempre buscando algo, Sempre né? buscando, sempre. Legal. A fome é o mais importante. Você tem que ter anseio. Eu falo que as pessoas às vezes falam, você mudou de vida, tal. Cara, pra mim a maior riqueza que existe é você ir no mercado e comprar as coisas sem olhar o preço. Vou pegar isso aqui porque eu tô com vontade. Pronto. Só porque eu quero, né? Porque durante muito tempo da minha vida eu ia no mercado contando as moedas e isso é muito ruim, né? Terrível. E nessa jornada, né, eu tive o prazer e o privilégio de entrar em banco. E dentro do banco eu tive o contato com o seguro. E eu falo isso com propriedade, a gente estritamente fazia para cumprir meta. Igual aquela ligação que você recebe entre o dia 25 e o dia 30, até mesmo com o termo de me ajuda. E na hora que você precisar, quem vai te ajudar? Então era estritamente para bater metas. E quando eu saí do banco, eu tinha uma certeza, eu não queria banco mais. E eu fiz o movimento de ir para a seguradora. Então eu trabalhei em 2 multinacionais, seguradoras que estão presentes em mais de 50 países. Eu era gerente comercial delas. E eu tive acesso de fato ao que era o seguro e o que era o propósito do seguro. Naturalmente, eu atendia os corretores da região, né? Eu vi uma grande demanda e uma grande lacuna. Porque a grande maioria dos corretores são especialistas ali em automóvel. Esses riscos mais consultivos, riscos corporativos, era carente aqui na nossa região. E eu fiz esse movimento em 2020 de sair do mercado corporativo, né? De sair da seguradora, com a ajuda de um corretor aqui de Pouso Alegre, que ele conhecia o meu trabalho e ele fez um convite para a gente iniciar uma nova operação. Olha que legal. Te abriu as portas ali, né? Abriu as portas, eu tenho uma eterna gratidão até ao Ricardo e eu tenho uma gratidão enorme por ele. Porque ele viu um potencial em mim que eu não sabia. Olha que legal. E essa sociedade durou até em setembro, outubro do ano passado, que o Ricardo está num outro momento, está numa outra fase de vida. Ele já tem 30 anos aí de mercado de seguros e ele voltou para administrar a carteira que ele já tinha. E eu segui com esse outro CNPJ que a gente abriu lá no início, mas sempre voltado para o core principal. Riscos corporativos e profissionais liberais. Esse é o seu foco? Esse é o meu foco. Principal foco. Naturalmente a gente acaba fazendo outros seguros para atender ali esses empresários, esses profissionais liberais, mas o nosso core principal é esse. Isso é muito bom, sabia, Ramiro? A gente que trabalha com pessoas ali, ter uma identidade, entendeu? Não quer dizer que você não vai fazer, às vezes, outros tipos de serviço, mas você tem uma identidade ali, você se especifica. E eu acho que você consegue entregar muito mais quando é desse jeito, porque, você precisa saber de tudo, mas você não precisa aplicar tudo. Não. É verdade? E tem uma frase interessante que representa muito bem isso, que a gente não pode ser igual o pato. Que o pato, ele nada, anda e voa, mas não faz nada direito. Não faz nada direito, exatamente. Então a gente tem que concentrar naquilo que a gente tem ali uma facilidade, né? Que a gente tem ali um gosto, um ânimo de fazer e concentrar esforço nisso. Olha que legal. Legal. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou aí no início dessa jornada com seguros? O início, na parte de seguros, é um tanto quanto muito difícil. Por quê? Você tem ali uma rede de contatos, naturalmente. Só que quando você comenta, né, que você fez essa transição, esse movimento, a pessoa fala assim, nossa, legal, Ramiro, mas o meu seguro vence só em fevereiro do ano que vem. O meu seguro vence em janeiro do ano que vem. Então, os 2 primeiros anos do mercado de seguros, ele é muito difícil por conta disso. Para ter aí essa constituição da carteira. Em segundo ponto, para que as pessoas de fato comecem a confiar, né? Porque, nossa, eu conheci o Ramiro ali da época que ele era da seguradora, mas e agora? Então tem esse... Você não tem uma autoridade ali ainda criada, né? Exato, então tem que ter esse processo de maturação mesmo. Sim. Mas a principal dificuldade foi essa. E é um teste, né? Vamos ver se você aguenta, né? Sim. Até começar a dar certo. Porque 2 anos esperando para dar certo é um tempo significativo. Tem que ter ali muita persistência.
Você, na realidade, você estava plantando para você colher um negócio que você nem estava vendo ainda, né? Exatamente. Na nossa vida é muito assim, né? A gente às vezes planta hoje para colher algo que você nem está vendo. A gente trabalha muito com isso lá na Origo. Sim. Né? Sobre planejamentos e tal. A gente mostra, a gente faz uma coleta informações ali, apresenta um projeto para a pessoa. E você está mostrando para ela ali um negócio que nem ela mesmo está vendo. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa já tem um sucesso ali na trajetória dela. E eu falo, tá, mas peraí, você tá falando para mim que eu preciso fazer isso com o meu dinheiro, não sei o que, tá, mas peraí, eu já sou um cara bem sucedido. Quem é você? Né? Mas é porque a gente, como é específico em investimentos, a gente trabalha justamente nessa linha. Então, a gente consegue colher esse tipo de informação, assim como você. Né? E validando o trabalho de vocês, né? Eu, enquanto corretor, eu tenho possibilidade de fazer consórcios dentro da minha própria carteira. A gente tem seguradoras ali que atuam nisso. Poderia ter feito por lá. Só que eu acredito muito na função e no papel do especialista. Então, por isso que eu fui até vocês e fiz ali a contratação, né? Porque eu entendo que tão importante quanto preservar o patrimônio é construí-lo. Exato. E a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Exato. Exatamente. Cada macaco no seu galho, né? Exatamente. Você não precisa ser bom em tudo, mas você precisa ser pelo menos amigo ou ter o telefone deles. Você tem que conhecer quem é bom de fato. Exatamente. Ô Ramiro, você acredita que como você mexe muito com seguro, né? E você fica o tempo todo analisando o risco dos empresários. A gente falando de investimento e alavancagem hoje para empresário. O cara que decide pegar um financiamento ou uma linha de crédito no banco, ele está indo pelo caminho do seguro? Ou ele está indo pelo caminho da rapidez e da facilidade? O que você identifica hoje no mercado? O Marcelo, excelente pergunta. Tudo que a gente faz que vai antecipar tem um custo. O que ele pode fazer? Ele pode planejar para colher isso daqui um certo tempo. O custo é menor e é mais interessante. Sim. Ou então, não, eu quero o dinheiro para agora. Qual que é o custo disso? Com uma Selic a quase 15%. É a Selic mais o lucro do banco, né? Exatamente. Então, naturalmente, o empresário que busca essas alternativas, né, seja ali por um descompasso de caixa, um DFC problemático, então ele está buscando a alternativa mais rápida porque ele está sangrando. Exato. E isso vai custar muito para ele. Sim. Então, naturalmente, igual você mencionou mais cedo, né, o guarda-chuva você tem que comprar quando tá sol. Porque na hora que você compra, na hora que tá chovendo, vai te custar mais. Exato. E esse planejamento tem que ser feito de forma prévia. E o trabalho de vocês é exatamente esse. Exato. A pessoa não chega lá, eu quero para hoje. Não, para hoje o custo é totalmente diferente. Sim. Agora, se você quiser estruturar uma maneira de conseguir isso que você almeja, a gente consegue, custando muito menos. Exatamente. Esse é o nosso foco principal, né? Nosso negócio hoje da Origon, a gente tem seguros, né, de auto, né, seguro de carro, que a gente não foca, a gente nem fala muito disso, né, Thiago? É uma linha de produto que a gente fala pouco. Você também tem, você também sabe que, né, dá muito trabalho e não é só especialidade, né? Não. A Yamaha já está cadastrada com financiamentos, né, no Banco Central, mas ainda não é liberado, tal. A gente ainda não faz financiamentos. E a linha que a gente principalmente trabalha é consórcio, né? Por quê? O planejamento vai levar o empresário ou o pai de família mesmo, né, o cidadão, a conquistar esse bem com um custo muito baixo, né? Eu estava conversando recentemente com um empresário que eu tô... A casa que eu moro lá, ela não tem uma das portas, sabe? É uma entrada, uma saída para a área do quintal que ela é aberta. E agora, Pedro Henrique chegando, não tem nem... Acho que mais 15 dias aí o Pedro chega e no inverno agora o vento entra ali, meu amigo, e a casa fica gelada. Quando era só eu e a Ana e as cachorras lá em casa, o ventinho é gostoso. Você deita no sofá, pega uma coberta e com o Pedro. Não dá. Aí eu falei, vou precisar colocar uma porta aqui. E aí fui olhar, pessoal de esquadrilha de alumínio, acabei chegando no empresário. Falei, você pensa em expandir seu negócio? Sim, meu sonho é construir galpão, meu sonho é ter minha própria base, né, minha propriedade. Foi exatamente assim que nós fundamos a Origon, né? Sim, você foi até mim, porque você sabia que eu queria construir um galpão para mapeia. Eu falei, isso aqui é um pouco mais interessante do que só construir meu galpão, eu vou virar sócio desse negócio. E conversando com ele e fazendo uma conta básica,
a gente chegou no denominador do seguinte: se ele continuar pagando o aluguel que ele está pagando hoje, mais as parcelas do consórcio, sai a mesma coisa de pagar um financiamento. O mesmo valor. Porém, o financiamento, 35 anos. O consórcio é 15. Então, muita diferença. É muita diferença. Você pensa que no mesmo prazo ele pode construir 2 galpões ao invés de 1, né? Então é uma diferença muito grande. E uma questão importante, né? Porque o sonho desse empresário é construir um galpão maior do que o galpão que ele está hoje. Então, se a gente for fazer uma proporção direta, na verdade sai mais barato hoje pagar o aluguel e o consórcio do que se ele for para o financiamento do galpão do tamanho que ele quer. Com certeza. Né? Então, o planejamento ele sempre vai ganhar da pressa. O problema é que as pessoas, o Brasil é tão difícil que o empresário ele está acostumado a dar o jeito dele, né? Ele faz uma pedalada aqui, ele dá cheque ali, ele se vira com o capital próprio e muitas vezes não coloca na ponta do lápis que se ele faz um consórcio planejado, ele chega lá com muito mais segurança, com muito mais calma e sem jogar fora o patrimônio dele com juros, né? Que nosso país é extremo, né? Extremo. E cada vez mais leonino, né, na arrecadação. Não, cada vez recorde de arrecadação, enfim. Estão criando cada vez mais oportunidade de arrecadar imposto, né? Sim. Cada dia é uma lei nova. Estrangulando cada vez mais. Exato. Tanto o empresário quanto a população, né? Então fica aqui o convite para os nossos amigos empresários. Você que quer construir a sua unidade, você que quer construir seu patrimônio, quer construir sua casa também, né, Ramiro? Claro, quer reformar. Exato. Fica aqui o nosso convite, vem tomar com a gente, um café com a gente na Oregon Cast ou na Oregon Investimentos, né? E a gente com certeza vai ajudar você a chegar num denominador tranquilo para você chegar no seu patrimônio sem deixar por aí o seu dinheiro, sem sangrar no meio do caminho, né, Thiago? Sim, com certeza. A gente vê muito, eu atendi um cliente essa semana e eu fui conversar com ele e tal, sobre investimento, e ele fechou a cara para mim e falou assim, ó, eu só compro as coisas à vista, não entro em banco, não pago juro nem nada. Eu falei assim, tá, mas espera aí, você tá falando pra mim que você paga à vista? Eu falei, você sabe que você tá deixando de ganhar dinheiro? Mas como? Eu já paguei? Eu falei, não, pensa aqui comigo, se você desembolsou, descapitalizou um valor ali e colocou em cima de um imóvel, de algum bem ali, você poderia ter alavancado o seu patrimônio naquela hora. Você podia ter pego aquele valor, colocado num CDB, ganhado aqui em média aí 1% ao mês, o CDB gera lucro, você pega esse lucro, compra carta de crédito, consórcio, certo? E alavancou seu patrimônio. Uma hora essas cartas vão contemplar e você vai trazer esse crédito para você. Aí ele, a princípio foi um baque, né? A cabeça dele ficou um balão, porque ele falou assim, o que esse menino tá falando para mim aqui? Eu tenho 2 vezes a idade dele, já sou um cara bem sucedido, tem vários imóveis aí pela cidade. Aí passou um tempinho, ele mandou uma mensagem para mim, falou, mas me explica um pouquinho mais sobre isso. Despertou o interesse. É lógico. O que eu vejo nas pessoas? As pessoas, elas querem ter as coisas, elas querem pagar pouco, mas às vezes elas não sabem como aplicar, entendeu? Por isso que é fundamental o especialista. Sim. Hoje no nosso mercado, se ela vai fazer a aquisição de algum bem, só existe 3 formas de crédito, só. Que seriam elas quais? Seria à vista, financiamento ou consórcio. Qual que é mais barato? Consórcio. E se quiser saber um pouco mais, a gente senta e eu mostro nos números ali. Eu falo que pessoas mentem, números não. Não é verdade? Com certeza. E como diz o outro, esse é o nosso serviço principal. Ajudar o cliente ali a economizar ou deixar de gastar aquele dinheiro. Porque, igual o Marcelo falou, né? Às vezes o que era para fazer 2 patrimônios ali, faz às vezes 1. E eu sei que se eu fizer ele ganhar mais dinheiro, ele vai comprar mais produto nosso. Ele fala, pô, realmente funciona, né? Exato. E é isso. Ele vê sentido, né? É lógico, com certeza. E falando em carta contemplada, vamos falar aqui do nosso patrocinador, o Café Irmão da Terra, do Luiz Carlos e do Gilberto. Toda vez que carta contemplada, a gente lembra dele. Por quê? Tem cara que tem sorte. Esse aqui, vou falar uma coisa pra você, cara. Mas você sabe o que não é nem sorte, não. É que Deus abençoa quem abençoa. Tem que ter ação, né? É lógico. Se não tiver ação, não tem resultado. A gente fez... O cara agiu, ele comprou. Pronto. Então, falando aqui do Café Irmãos da Terra, do Luiz Carlos e do Gilberto, os homens compraram a carta de R$400 mil, pagaram a parcela. Comprou dia 13... E dia 20? Dia 19, na verdade, foi contemplado. Olha aí.
é muita sorte. Mas só porque tomou a decisão antes. Tomou a decisão, exato. Só contempla quem compra. Lógico. Então aqui deixar o telefone dos meninos aqui do Café Irmãos da Terra. Você pode fazer seu pedido pelo 99840 4529, 250 gramas R$27, 500 gramas R$40, Café Irmãos da Terra, direto de Três Pontas, Minas Gerais, é a terra do café, né? Sim. Ô Ramiro, e esse aqui? Café é do Pelé. Você gosta de café forte ou fraco? Café bom eu gosto. Café bom você gosta? Então, esse é um então, presente para você aí. Muito obrigado. Dos nossos queridos irmãos aí, do Café do Irmãos da também. Terra, né? E uma caneca aqui pra do tomar o café. Pra tomar o café, senão não vale. Maravilha, muito obrigado. E é isso aí, obrigado você pela presença e nós vamos continuar, Ramiro. Tem mais algumas coisinhas para nós conversar aqui ainda. Queria que você contasse um pouco quais podem ser os erros que uma pessoa comete ao contratar o seguro dela. O que ela pode, onde ela pode errar, né? Tá. No lado empresarial, é a questão de não saber, né, não levantar de forma correta os números reais da empresa. Dentro do empresarial, eu costumo dizer que a gente tem duas linhas a ser analisadas. A primeira, o risco tangível, ou seja, é tudo aquilo que eu consigo mensurar. Então, é a parte de tijolo, a construção em si, o estoque, máquinas, móveis e utensílios. Tudo isso, na hora que a gente fala ali com o empresário, com a contabilidade, a gente levanta no centavo. Ele sabe exatamente quanto que ele tem hoje. Então, em cima disso, a gente chega numa análise. E tem os riscos intangíveis, que é o quê? Um evento incerto e provável que eu posso ter pode me tirar do jogo se acontecer. Igual eu dei um exemplo para o Marcelo. Isso que eu ia te falar, exemplos, vamos lá, vamos para a prática. O que você já viu acontecendo aí que tira a galera do ramo e que ele nem imaginava do dia pra que noite, podia acontecer? Né? O seu motorista sai para fazer uma entrega, bate de frente e morre. Deus me livre. Isso na esfera trabalhista... Tá repreendido, Thiago. Isso na esfera trabalhista passa de 1 milhão. Por quê? Na esfera trabalhista, o advogado da família vai pedir a pensão vitalícia antecipada. Que é o quê? Pega a idade que o homem aposenta no Brasil, 65 anos, menos a idade que esse profissional que faleceu tinha na data do evento e multiplica férias, salário, todos os encargos. Então, se ele ganhar um salário mínimo e tiver menos de 25 anos, na hora que faz a projeção do tempo, isso passa de 1 milhão. E não tem como fugir. Chegou lá, ainda que faça um acordo, não pagou. Vai entrar penhora, vai entrar bloqueio, alguém vai pagar a conta. Então, isso considerando um motorista. Uhum. Mas pode bater de frente e morrer o motorista e o ajudante. A conta é a mesma. Então, isso é o risco intangível. Por quê? A gente não sabe quantos vão acontecer e qual que vai ser a proporção disso. Só um parênteses no que você está falando. Por isso que a gente vê muitas transportadoras. Às vezes você está vendo o caminhão na estrada e está escrito assim no vidro lá do lado do passageiro: proibido carona. Proibido carona. Então a gente não sabe, mas o caminhoneiro não pode dar carona mais. Ele não pode dar carona porque se ele abre a exceção para alguém entrar ali, essa pessoa está exposta ao risco e na responsabilidade do transportador. Né? Perfeito. Esse é o principal ponto. Você nunca viu na vida. Você parou para dar uma carona, a responsabilidade é do dono do veículo. Exatamente. E isso, na esfera judicial, não tem como escapar. Então a gente faz ali uma apólice sob medida, cobrindo também essa parte aí da responsabilidade civil que essa empresa tem. Isso foi um exemplo prático na parte do empregador, mas durante as atividades da sua empresa, você pode gerar um prejuízo a terceiro. Então, por exemplo, o Marcelo faz movimentação de cargas. E se nessa movimentação, o empilhadeirista ali, até por falha humana ou do próprio equipamento, derruba essa mercadoria, gera um prejuízo ou atinge uma outra pessoa? Cara, isso não acontece lá na Mapeia. Não acontece. Não. Mas é possível de acontecer. Tô fora. Tá repreendido. É isso, tá repreendido de novo. Acontecer, mas não tem tanto terá amparo. Né, cara? O Ramiro tem certeza que deve ter feito uma análise. Sim. Né? Inclusive até para fechamento, viu? Mas claro. Mas nesse ponto a gente é muito categórico lá, porque como a Mapeia ela nasceu de diversas operações, né? A gente hoje presta serviço dentro do CD da Unilever, a gente presta serviço dentro da CIMED, Solística, ACG, a gente visita todas as operações logísticas aqui do sul de Minas. Então eu vou tirando boas práticas e aprendizados de todo mundo e vou implementando.
Então, eu falo que a gente é tudo que você vê de bom por aí, porque a gente vai pegando o que tem de bom das operações que a gente participa e implementando na nossa operação. São empresas gigantescas, tem os procedimentos, Exatamente. Nada sai fora ali do combinado. Exatamente. Então, por quê? Se a gente não se resguarda, né, o risco ele é eminente, né? Sim. Uma empilhadeira, eu sempre falo para os meninos, a empilhadeira ela é uma junção de um carro com um trator. A parte de trás é um carro, a parte da frente é um trator. Ela tem uma força, cara, na ponta da lança do garfo da empilhadeira você ergue 2 toneladas. Dependendo da empilhadeira, ergue até mais, né? E aí o ser humano, ele fica perto da máquina, ele fica mal acostumado. Porque ele vê a máquina pegando aquele peso gigante ali muito fácil, ele acha que é leve. Só que é um peso muito maior do que o ser humano dá conta. Então, as máquinas lá da Mapei, elas têm o Red Zone, né? Que é aquelas linhas vermelhas no chão. Nenhum pedestre pode ultrapassar aquelas linhas para garantir a segurança do pedestre. Porque Sim. é instinto humano, né? Quando você vê alguma coisa caindo, a primeira coisa que você quer fazer é entrar na frente. É. E aí é onde a pessoa... Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Então, na parte empresarial faz parte dessa análise, tá? Naturalmente, a gente ajuda ali muitas vezes nesse levantamento, então junto com o contador, junto com o jurídico, tá? Dependendo da estrutura ali da empresa. E na parte familiar, aí é de fato dimensionar, né? Qual que é o custo de vida que essa família tem mês a mês, quanto cada provedor responde por essas despesas, e aí a gente inicia o cálculo. Então, normalmente a gente projeta ali por 60 meses, que é 5 anos, na falta de um dos provedores. Então, a gente estipula esse capital e depois entra na parte de análise do patrimônio, que é aquela questão de ver quanto que ele tem valor em risco, quanto de imposto e de honorários advocatícios vai ser necessário para transferir esse bem, e aí a gente compõe ali o valor em risco ideal para o seu momento hoje. O que eu costumo dizer? A apólice, ela tem que ser encarada como um organismo vivo. Por quê? A sua realidade hoje é totalmente diferente da sua realidade daqui a 5 anos. Então essas apólices têm que ser revistas com frequência. Sim. Porque a sua necessidade muda, o seu patrimônio, se Deus quiser, vai ser cada vez maior. Então a necessidade de adequar essas apólices se faz cada vez mais necessária. Sim, tem filho pequeno, o filho já cresceu, fica defasado. Já anda com as próprias pernas, então veio a outro apólice filho, tem que diminuir ou tem que aumentar. Então... Veio outro filho. Então, assim, é uma série de preocupações que a gente tem que ter. Outro ponto, a apólice é sempre para prevenir o risco de ruína. A morte é uma delas. Exato. Mas e a invalidez? E a invalidez, ela impacta ainda mais que a morte. Por quê? Quem ficou vai ter que cuidar dessa pessoa que está inválida ou vai ter que colocar alguém para cuidar. E tudo que envolve a questão do home care custa muito. Muito caro. E olha como que a balança financeira, ela desestabiliza completamente. A pessoa passou a ser inválida, essa que está sadia, ou ela trabalha muito para custear alguém para cuidar, ou ela cuida. E quem que vai gerar a renda ali para a família se manter? E vai outros custos que a pessoa descobre só na hora do evento. Tem que fazer adaptação de residência, o corredor não passa cadeira de rodas, não passa maca. Então, tem uma série de custos que a pessoa descobre na hora que acontece. Vai ter que colocar a tubulação de oxigênio no quarto? Não vai. Então, tem uma série de adaptações. E tudo que envolve adaptação envolve custo. Tá tudo isso incluso também no seguro? Sim. Olha que legal. Quem tem filho já tá assim aqui agora, né? Você já tá suando frio. Nossa, já deu até espinha. Você tá falando e tá passando um filme na minha cabeça, porque na minha família eu tive um problema com um tio meu, e eu tô vendo exatamente, você tá falando aí, você falou o nome de algumas pessoas aqui na minha mente aqui, e eu confesso pra você que é muito difícil. Não é fácil, a gente nem imagina. E é exatamente isso que acontece. O provedor, ele fica totalmente dependente. Às vezes ele é mais afetado do que a própria pessoa, porque a pessoa já está ali acamada, né? A gente só sempre acha que vai acontecer longe, né? Que vai acontecer isso, com outro, né? Exatamente. E eu achei muito legal, tenho achado muito legal essa transferência de informação, porque assim, eu não sei o Marcelo, mas eu sempre tive um acesso a seguro no sentido assim,
Exemplo, você mora lá, é portão automático, você mora num prédio, enfim, aquelas coisinhas bem Tem básicas. Tem um menor de 25 para conduzir. E eu vi que você tá fazendo, que você faz um estudo tanto ali diretamente e no entorno, né? Sim. E isso é muito legal, você fazer essa análise e mostrar para a pessoa. E o que é interessante? Quando a gente apresenta a solução dessa maneira, o cliente se sente acolhido, né? Porque você entende um pouco da realidade dele. Você entra ali na estrutura, na operação. E a nossa possibilidade de levar proteção vai além disso. Por exemplo, eu e você, nós somos sócios. Um exemplo. E se eu morrer, quem que vai ocupar a minha cadeira? A minha esposa não entende nada do negócio. Então, estatisticamente, mais de 80% das empresas que chegam nesse momento em que um dos sócios falta, em menos de 2 anos ela deixa de existir. A operação é cortada, né? Então, o que a gente consegue fazer? A gente faz uma apólice de sucessão. Então, a gente faz uma apólice de sucessão para cada um dos sócios. E isso fica acordado em contrato social, que na falta de um deles, a apólice vai ser indenizada para o CNPJ e o CNPJ faz a liquidação das cotas. Então, preserva ambos os sócios da possível entrada de um herdeiro que não entende nada. Ou então, da possibilidade de sangrar o caixa para comprar a parte daquele herdeiro. E evita também disputas judiciais. Por quê? Pode ser que a família que ficou questione os valores. Ah, não, esse valuation com esse valor das cotas está inadequado. E entra ali com a esfera judicial, vai travar a operação da empresa, às vezes entra um administrador, enfim, a empresa vai deixar de existir. Por que através da apólice de sucessão, isso é mitigado? Porque não cabe disputa. Não cabe disputa. Porque foi feito com os sócios sãos e sadios e eles determinaram aquilo num contrato social. Olha que legal. Preserva também até mesmo isso aí. Então, a apólice vai muito além do portão automático. Nossa, vai. Em condomínio fechado não é apartamento. Então, são soluções estritamente para preservar, perpetuar negócios e proteger famílias. Exato. Sempre. Sempre. Olha pra você ver. É muito além, né? Do que... Muito. São conversas que você não encontra em qualquer lugar. Então, se você está gostando aqui do Oregon Cast, está gostando das entrevistas que a gente vem fazendo, dos convidados que a gente vem trazendo aqui, principalmente do Ramiro, dá seu like aí, deixa seu comentário para a gente saber como é que tá o termômetro aí. Se vocês estão gostando dos conteúdos, né, Thiago? A gente fica aqui do lado de cá fazendo e não tá acompanhando muito bem os comentários, porque deixa aí pra gente saber, né? Ontem eu conversei com um menino. Por que eu falo menino? Ele tem apenas 17 anos. Inclusive, ele é cliente nosso, tá? Ele já ingressou nessa parte de investimentos. E o nome dele é Antônio. Depois eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo. E eu comecei a conversar com ele e eu passei alguns materiais para ele dar uma olhada. Falei para ele, Antônio, por que você não... Quantos anos tem o Antônio? 17 anos. Cara, se eu com 17 tivesse acesso a esse tipo de conteúdo que a gente vem trazendo aqui, o caminho era um pouco mais curto, né, Ramiro? Faria toda a diferença. E eu na realidade, quando eu vendi esse crédito para ele, eu vi que é através de um sonho, ele quer realizar um sonho, né, com aquilo ali. E eu falei assim, não, eu vou trabalhar para que isso aconteça. E ele acabou contando uma história para mim, e eu falei para ele, cara, por que você já não começa a ingressar? Ele falou, eu não posso chamar você para vir trabalhar com a gente, mas você pode trabalhar com indicação. Indica um amigo seu, indica um parente, né? Deixa que eu falo com a pessoa. E eu falei, se fizer sentido para você, eu te passar alguns materiais para dar uma olhada e tal, claro que faz sentido. E eu comecei a passar alguns materiais. E eu passei para ele, falei que a gente tem um podcast, né, o Oregon Cast, onde nasce o Capital Inteligente. Eu passei para ele e falei assim, cara, que legal os assuntos. Tô olhando aqui, muito bom. Eu gosto de assistir esse tipo de coisa, porque agrega. Assim, eu tenho visto, Ramiro, que a gente tem trazido pessoas aqui de diversos segmentos, de diversas áreas ali, e eu tenho visto que todos eles têm agregado alguma coisa, tanto para nós, né? E tanto para quem nos assiste. Claro. Então, é um material
que eu falo que não é nem preço, tem um valor ali, porque esse tipo de coisa você não costuma ver por aí. Geralmente você paga por isso, não é verdade? E não paga pouco, não. E os feedbacks vêm de longe e de perto, né? Aqui no estúdio aqui da G7, né? O Martinelli estava falando pra gente, né? Que ele vem aprendendo muito com os convidados que a gente vem trazendo aqui, porque ele assiste todos os episódios também. Então é muito legal. Espero que vocês estejam gostando aí dos conteúdos do OregonCast, né, Thiago? Bom demais, bom demais. Ramiro, conta pra gente aqui o caso que mais te marcou até hoje. Qual foi o caso que você sente que você realmente fez a diferença aí na sua trajetória profissional? Tem um caso de uns 2, 3 anos atrás que realmente marcou muito ali o escritório, onde o empresário fez o seguro de vida para os funcionários e muito da parte que a gente leva, né, para o empresário da conscientização, da função de fato ali do seguro de vida para a operação, porque é muito comum os empresários quererem contratar o mais baixo para atender convenção coletiva. Para não desembolsar, né? Menor custo. E essa empresa, inclusive ela é de Eleodora, ela teve a consciência de contratar uma apólice de vida adequada para cada funcionário. Passado alguns meses, o administrativo dele veio a falecer, teve uma complicação, internou, veio a óbito. E demos entrada lá com a documentação, em menos de 15 dias o dinheiro já estava na conta de quem ficou. E o que me marcou muito foi um áudio da mãe desse funcionário que veio a falecer para o dono da empresa, agradecendo ele por ter feito isso de forma prévia, porque salvou a família da ruína financeira, porque esse funcionário era responsável pelas despesas da casa. Nossa. Então, pai e mãe, né, com salário mínimo, porque eles já são aposentados, e dependiam da renda desse funcionário que veio a falecer. Então esse áudio, na época, eu até favoritei ele, porque é algo que mexe, e é para eu nunca esquecer o real propósito que a apólice tem. Então esse caso marcou demais. Legal. É validação do seu serviço, do seu trabalho. Validação. Né? Muita gente acha que, às vezes, você vender serviço, produtos ali, está envolvido somente com lucro e vai muito além disso, né? Sabe o que eu sempre falo? Que o vender o seguro é meramente entregar um PDF cheio de promessa. Você não consegue segurar ali. Você não consegue pegar. Você não tem você não consegue tangibilizar isso. Por isso que é muito importante ter alguém que de fato entenda a sua realidade e a sua necessidade para entregar ali uma apólice que de fato vai te amparar. Porque a venda pela venda é muito simples. Exato. E é muito rasa. Então por isso que é fundamental, assim como na atividade de vocês, ter um especialista do lado de cá também. Porque quando tudo parece ruir, a gente chega com o cheque. Olha. É estritamente isso. Exato. Na verdade, vocês compram a responsabilidade de uma situação hipotética, né? Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Então, vocês compram a responsabilidade daquele momento em específico, né? E quando acontece, vocês bancam para ajudar. Tem uma frase que é assim: é impossível que o improvável nunca aconteça. Exato. Então, se tem a possibilidade de acontecer, mais cedo ou mais tarde irá. Seja com a gente, seja com alguém próximo. E muito dessa estrutura de risco, né, a apólice nada mais é do que você, com um pequeno percentual, diluir 100% do seu risco com uma seguradora. Então, eu posso correr o risco sozinho? Posso. Com o meu caixa, com as minhas reservas, com o meu patrimônio. Ou então, com uma pequena participação, eu diluir esse risco todo com uma grande instituição. E isso tem que ser feito de forma pensada e planejada. Você, no ponto de vista seu, é uma pergunta quase que óbvia, né? Dentro que a gente já conversou aqui, mas qual que é o melhor momento para se fazer um seguro? O empresário ali, tanto PF quanto pessoa jurídica ali, deveria olhar para se fazer um seguro? O melhor momento para fazer uma apólice foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Provérbio chinês, sabia, né? Da árvore, né? Da árvore. O melhor momento para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. Exatamente. Né? E é exatamente essa a essência. Por quê? Eu costumo dizer nas reuniões, né? Aquela pessoa que sofreu um acidente e ficou na cadeira de rodas, se ela soubesse que ela sofreria o acidente à tarde, ela não teria saído de casa.
Então é de uma hora para outra. E quando isso acontecer, eu vou ter feito de forma prévia? Eu vou ter plantado a árvore antes? Então o melhor momento para fazer uma apólice foi ontem. O segundo melhor é agora, porque você não sabe o que vem. Qual é a sua rede social mesmo? Quem quiser saber um pouco mais. É ramiro.seguro. Seguro. Isso. Show de bola. Bom demais. E para finalizar, onde que a Arcana está instalada aqui em Pouso Alegre? Hoje ela fica na rua Francisco Salles, 250, centro. E nós atendemos aí em todo o território nacional. Então, hoje eu falo com muito orgulho que nós temos apólices emitidas, nós temos clientes protegidos em todo o território nacional. Legal. E se o cliente também for do exterior, também consegue fazer algo aqui? Você tem algum... Não, é travado. A gente não consegue fazer. Pede domicílio no Brasil. Naturalmente, aquela pessoa que contratou uma apólice aqui enquanto estava domiciliada e ela está morando fora, tem cobertura normal. Agora, uma pessoa estrangeira contratar aqui não consegue. E agora, realmente, para a gente finalizar, estamos chegando ao fim do nosso Oregon Cash, né, onde nasce o capital inteligente. Eu queria pedir para você deixar um raciocínio, né, uma frase ali que engloba tudo isso que a gente conversou aqui. De forma bem objetiva? Sim. O risco existe, a estratégia protege. Olha. Bom demais, isso aí, muito bom. E chegamos ao fim de mais um episódio. Mais um. Aí. Sobrevivemos a mais um episódio. Muito bom. Aí. E qual que é o melhor episódio? Hoje? O próximo. Não, é o meu. Agora você perdeu só se ouvir no próximo. Tava indo bem. Não, Se quiser deixar, por favor, uma mensagem final aí para os nossos telespectadores aí, fica à vontade, por favor, como o pessoal te encontra, né? Para saber suas redes sociais, a câmera do meio. Minha rede social é ramiro.seguro. A gente falou aqui de vários temas, né? Que possivelmente muitos nunca ouviram falar. E eu me comprometo a analisar a apólice de vocês, sempre com o intuito consultivo. O que tiver acertado, mantém, não precisa cancelar. E a gente entra com outras soluções. Vai ser um prazer analisar isso para vocês. É isso aí. Por isso que é bom a gente trabalhar com alguém com seguro. Você viu que eu falei um ponto que fugiu do perímetro dele ali de defesa. Ele falou, não, é o meu episódio. Tá vendo? Então ele vai fazer a mesma coisa que o seu seguro, cara. É isso aí. Vai pra cima, procure lá que vai dar certo. E se você gostou, né, desse episódio aqui, compartilhe com alguém que faz sentido, alguém que precisa desses ensinamentos. Ajude a gente aí a alavancar nosso OregonCast, que a gente tá sempre aqui dedicando o nosso tempo, dedicando a nossa energia, trazendo aqui o nosso network de qualidade para conversar com vocês. Então, dá o seu like aí, compartilha com o pessoal esse episódio para ajudar a gente a atingir o máximo de pessoas, certo? Quem quiser nos seguir na rede social é Origo Investimentos, @Origo Investimentos. Quem quiser seguir a minha rede social é Thiago Adenor com TH. Isso, o meu é Marcelo.Dainese. E é isso, pessoal. Muito obrigado por estar com a gente aqui, mais um OregonCast. Tamo junto, seu Thiago. Isso aí. Bora. Mais um? Mais um. Aê! Turma.